Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e estou de volta para falar de agricultura sustentável e do outro lado da linha, hoje nós temos o prazer de conversar com Rodrigo Alessio, ele é produtor rural da região de Faxinal dos Guedes, no oeste de Santa Catarina. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Frederico. Boa tarde aos amigos que acompanham o site Notícias Agrícolas. Cara, é um prazer falar contigo e só para fazer aqui uma breve introdução, né, do que nós já fizemos aqui em termos de informação de agricultura sustentável. Durante essas últimas semanas, entrevistei agricultores já do oeste da Bahia, do Paraná, de Minas Gerais, do Maranhão. Falei ontem mesmo com um produtor de balsas a respeito do seu trabalho, né, de manejo para ter uma agricultura cada vez mais sustentável. E hoje falamos então com um produtor rural do oeste de Santa Catarina. O Rodrigo Alessio, fazendo aqui uma apresentação, ele tem a sua fazenda Banhado Verde de 1.100 hectares, trabalhando juntamente com seu irmão, o Diego, aí na administração da fazenda e, claro, sobre a supervisão, não é isso, Rodrigo, do pai, o seu Carlos, é isso? É isso aí, Fred. Estamos aqui no oeste catarinense, uma região maravilhosa, riquíssima em produção, tanto na agropecuária quanto nas plantas de lavoura, um clima bem austero, bem tranquilo, embora nos últimos tempos aí ele tenha dado um susto no pessoal aí, mas eu acredito que com um bom manejo a gente consegue superar essas intempéries aí. Muito bem. E, Rodrigo, quando você fala de bom manejo, a gente está falando de agricultura sustentável, de ter maior cobertura de palha, né, sobre o solo, essa cobertura permanente que hoje nós queremos divulgar cada vez mais aqui no site em relação à evolução do sistema plantio direto. É assim que vocês trabalham aí também? Certamente, Fred. Na realidade, o processo ele iniciou com o nosso pai, né? Quem deu esse start inicial, despertou nós para isso, foi ele, né? Ele foi um aluno, digamos assim, do pessoal dos Campos Gerais, ele esteve lá nos meados da década de 70 e assimilou os princípios do sistema de plantio direto e a partir daí ele foi evoluindo. Na medida que a gente foi chegando, foi se familiarizando com o sistema e o que a gente tem feito é aprimorando, né? Que algumas mudanças sempre são passíveis, né? No sentido de estimular esses processos naturais de uma forma mais intensa, né? Mas a base toda é a cobertura, né? A planta, em linhas gerais, né? Essa é a base da cadeia trófica. A partir dela, a partir desse processo mágico da fotossíntese que daí decorre todas as outras relações, todas as outras cadeias tróficas, enfim, a planta e a cobertura é a base, é a chave. Muito bem. Bom, o plantio direto já vem sendo praticado no Brasil desde a década de 70, né, justamente através daí do pioneirismo, né, de Frank Distra e Nono Pereira e também Eric Bartz, trazendo, né, esse sistema de produção aqui para o Brasil na década de 70 e daí evoluímos. E a gente sabe que tem números, né, indicam que apenas 15% dos agricultores que hoje praticam o plantio direto está realmente inserido num sistema evoluído do plantio direto na palha com cobertura permanente. E é esse manejo também que vocês realizam aí com plantas de cobertura. Então eu queria saber de vocês aí qual é o mix de palhas, né, o mix de plantas que vocês utilizam aí para ter realmente essa palha com cobertura permanente sobre o solo. Certo. Tu mencionaste no início aí no início da pergunta eu conceituo eles como os founding fathers, né? Os americanos têm os pais da pátria, nós temos os pais do plantio direto, né, tropical, né, no ambiente tropical. O Herbert Bartz, que a gente tem a honra de conviver com ele, e é um sujeito de uma genialidade sem precedentes, o Frank e o próprio Nono, falecido Nono. Então, eles personificam muito esse processo, né, de inflexão na nossa agricultura. Com relação aos fundamentos dele, né, Fred? Então, como tu bem colocaste, né, os fundamentos nem sempre são respeitados, né, e esse é um problema sério, porque isso pode acarretar em consequências bem danosas para o sistema, né? Então, você teria que ter, pela lógica, pelos preceitos, né, uma cobertura permanente do solo, você teria que ter uma rotação de culturas, pelo menos 1/3 da área, e você tem que ter uma mínima perturbação química e física, né? Então, geralmente o que a gente observa não são todas as propriedades que conseguem levar isso
né, estrito senso, né? Mas o plantio não para por aí, o sistema não para por aí, ele tem evoluído e o quociente diversidade, biodiversidade ele tem, digamos, está sendo presente de uma forma muito mais intensa, né? Por ocasião dos mix os coquetéis, né? Popularmente que a gente chama, eles têm dado uma contribuição extremamente importante, né? Para melhorar a física de solo, melhorar a questão do carbono do teu solo, melhorar a química também, ela recebe impactos diretos, né? E principalmente a biologia, né, Fred? Porque a biologia, ela é, digamos assim, do tripé física, química e biologia, ela é do tripé, ela é a mais importante, sem dúvida, né? Porque é ela que vai dar a fertilidade do solo, né? Não que a química e a física não atuem dinamicamente, mas a fertilidade do solo é eminentemente biológica, né? Muito bem, Rodrigo. E qual é o cardápio aí de plantas de cobertura que você tem utilizado aí nas suas áreas de cultivo para que tenha essa cobertura permanente? As nossas áreas aqui, como a gente está situado no oeste catarinense, então o nosso clima ele é muito semelhante a um clima temperado. Então nós temos frio, né? Um frio intenso. O que a gente tem feito? Quando você tira a tua cultura de cobertura, a tua cash crop, que seria a cultura que tu explora economicamente, você entra imediatamente com um mix de outono, que a gente chama, né? Então, você vai ocupar aí uns 2, 3 meses, né? Imagina assim, você tira a soja, você entra com um coquetel de plantas de outono. Por que de outono? Porque como o nosso inverno é rigoroso, você vai preencher esses espaços outonais com culturas de outono, que prescindem de calor. A gente geralmente utiliza capim-sudão, nabo, trigo morisco, nessas situações crotalárias, né? O que acontece? A gente tem feito esse manejo, então, no outonal. A geada, provavelmente em abril, no final de abril, início de maio, você começa a ter condições de geada, de gelo, nem sempre isso ocorre, né? Então, você, sob esse mix de outono, você insere um outro mix de inverno. Daí você tem as aveias, as gramíneas de inverno, que são bem adaptadas na nossa região. Você tem crucíferas, você tem algumas leguminosas de inverno também, como as ervilhas, as ervilhacas, o próprio tremoço. Então, a gente tem feito esse manejo nesse sentido, Fred. Então, você tem um mix de outono para preencher esse espaço de outono, e você, em cima desse mix de outono, você insere um mix de inverno, né, para dar mais riqueza no sistema, para produzir mais biomassa, para você conferir ao solo características que você, no sentido de estimular esses processos biológicos, né? Muito bem. Essa aqui é a ideia. E essa cobertura permanente sobre o solo, a gente vem conversando com muitos especialistas e agricultores nas últimas semanas, já percebemos que, claro, os benefícios maiores é trazer essa biota para o solo. Essa é a palavra da moda aí nesse sentido, né? Você ter alimento para os micros e macro-organismos que estão sobre essa palhada, trazendo aí, claro, uma produção, uma produtividade muito maior aí depois no plantio da soja, né? Exatamente, Fred, exatamente. Então, eu sempre costumo fazer um seguinte raciocínio, né, para a gente ter alguns parâmetros, né? A gente pegou uma área, essa área foi antropizada. Qual era o histórico dela? Provavelmente tinham florestas estabelecidas nessas áreas. Então, você tinha toda uma riqueza, uma diversidade, você tinha um solo com uma serrapilheira ativa, você tinha micorriza, você tinha bactéria, você tinha macro, meso e microfauna. Então, você tinha toda uma composição de relações ali. Então, a gente antropiza aquilo ali, a gente achata essas relações, introduz uma monocultura, né? E aí existe toda uma adaptação ecológica para aquela nova realidade, né? Mas é uma adaptação muito mais pobre, né? Então, o que a gente apregou, geralmente, é no sentido de praticar uma agricultura regenerativa. Então, você tentar restabelecer uma condição que você tinha de fertilidade original, né? E, nesse sentido, a biologia ela é imprescindível, né? Você ter o carbono sendo incorporado via raiz no solo, exudato de raiz, alimentando toda essa microbiota, né? Que vai ciclar, vai acelerar todo esse processo, dar toda essa riqueza de diversidade e interações. A Embrapa Soja, se não me engano, não sei se é a soja, mas a Embrapa, enfim, lançou a Bioas, que são
aqueles indicadores de análise de enzimática do solo, né? Sim. E é um indicador, é um parâmetro biológico, nós até então não tínhamos isso, né? É muito interessante, você atua com algumas enzimas que se, digamos assim, estão envolvidas com o ciclo do carbono e do enxofre. Ela tem uma correlação muito positiva, muito estreita com a atividade biológica, então são parâmetros que vêm evoluindo bem. Mas assim, Fred, para o produtor que está inserido no sistema, que conhece todo o manejo, que está vendo tudo isso acontecer simultaneamente no campo, tem alguns indicadores que são bem práticos, né? O solo ele tem que estar vivo, tu tem que cavocar na serrapilheira ali dele, naquelas coberturas, naquele mulching, tu tem que encontrar mesofauna, você tem que encontrar fungo de diferentes colorações, você tem que encontrar, ela tem que ter um cheiro de ácido úmico, fúlvico, entendeu? Então, esses indicadores por si só, eles já te mostram que você está num caminho certo, né? A minhoca, principalmente, também é um excelente indicador. Mas assim, Fred, para encurtar, para dar uma unidade para a resposta, a biologia do solo é um oceano de desconhecimento ainda, viu, Fred? A gente conhece muito pouco, a gente sabe dos impactos que ela tem positivamente no sistema, né? Mas ainda é um oceano de desconhecimento nesse sentido, viu, Fred? Temos que evoluir muito ainda. Muito bem. Ô Rodrigo, claro, né, você já comentava que administra a propriedade há cerca de 20 anos com seu irmão, né? E antes, né, como você já comentou, seu pai produzia aí nessa região, né, no plantio convencional. Nesses anos todos, nessas 2 décadas que vocês vêm trabalhando no plantio direto e cada vez mais evoluindo, como é que tem sido também a evolução da produtividade? É de ano a ano? O ano passado você produziu o mesmo que você imagina vai produzir esse ano? Ou é de ano a ano a produtividade vem aumentando conforme vai evoluindo também o manejo nesse sistema? Certo. Não, ele tem, ao longo do tempo, Fred, ele tem evoluído muito bem. A produtividade ela tem evoluído. Óbvio que você tem alguns anos que, em função das condições de clima, tu pode sofrer alguma perturbação de produtividade, mas se tu pegar em média assim e estabelecer um espaço temporal um pouco mais largo, você vê que as produtividades, você observa claramente que as produtividades estão aumentando. Uma coisa interessante também, Fred, que tem que observar é o seguinte: elas estão aumentando nesse sistema com um custo de produção bem mais baixo, né, do que o sistema tratado quimicamente, né? Então a gente está conseguindo, assim, não digo em área total, em todos os talhões, mas aqueles que a gente vem manejando de uma forma mais intensa, os biológicos, a gente tem observado uma redução de custo muito grande, de 30%, 40%, e a produtividade, quando não é maior, ela acompanha o sistema convencional, no caso. Então, é bem interessante. E a redução no custo de produção vem, claro, dentro dessa evolução do sistema plantio direto com cobertura permanente, porque você acaba utilizando menos produtos químicos no combate às pragas e doenças, é isso? Exatamente. Porque a gente tem que analisar de uma forma um pouco mais macro, né? Vou usar um termo aqui do Alan Savory, uma forma mais holística, né? Essa agricultura que a gente tem praticado é uma agricultura que a gente chama de processos, né? Então, você tem que desenvolver e estimular processos naturais. Esses processos vão te trazer ou vão te beneficiar com serviços ecossistêmicos, né? Então, vão te favorecer interações, né? Vão te ajudar a ciclagem, vão te melhorar a fertilidade, vão aumentar a tua capacidade de infiltração de água do teu solo, vão te dar mais resiliência, né? O que a agricultura convencional, e aqui convencional que eu falo é aquela só química, né? Embora faça um sistema de plantio direto, mas pautado somente na química, o que ela é? Ela é uma agricultura mais de produto, né? Então, para um determinado sintoma, você administra um produto, né? Essa que é a lógica. Essa lógica nossa, ela é o contrário. Você tenta identificar a causa do desequilíbrio e você passa a atuar sobre a causa, né? Então, ela é digamos, é um pouco mais laboriosa, exige um pouco mais de conhecimento, né, de interações, e aí o GAAS, o pessoal do GAAS tem nos ajudado, a própria FEBRAP, com o Rafael, com o professor Halles, com a Marie,
né? O professor Ademir, o pessoal do GAAS, com o Rogério, com o Eduardo Martins, enfim, tem uma série de colaboradores e amigos aí que nos ajudam digamos, nessa dialética, né? Tentar evoluir nessa dialética, que não é muito simples, né, Fred? Mas, sem dúvida, é o caminho do futuro. Muito bem. E nesse sentido também nós podemos citar aí a atuação dos biológicos nessa que a gente pode chamar de evolução do sistema, para ter uma agricultura muito mais próxima da natureza, como você mesmo já colocou, né? Essa produção regenerativa, né? Vamos voltar às origens, é isso? Isso aí. O regenerar é voltar a uma condição que você perdeu, né? É restabelecer esse equilíbrio. Óbvio que isso é uma construção ideal, né, Fred? Porque você está trabalhando com uma cultura, você tem um impacto no sistema. O que a gente está tentando fazer é mitigar esse impacto, né? E tentar, digamos assim, devolver ou trazer de volta alguns processos que estavam ali latentes e não estavam sendo, digamos assim, desenvolvidos, desencadeados por ocasião de manejos equivocados, né? Essa que é a ideia. Mas, assim, esse processo do biológico em si, eles são o quê? São ferramentas que vão te ajudar a fazer essa transição, né? Você vai produzir isolados de bactérias, vamos dar por exemplo, você vai substituir elas, o teu fungicida normal, o teu inseticida normal, por esses isolados, esses multiplicados, né? Eles têm um efeito bem interessante e conseguem te entregar, no final, assim, uma sanidade muito, muito boa e tão boa quanto o químico, né? Mas ele não deixa de ser um produto também, né? Não deixa de ser um produto, não podemos cair nessas armadilhas, né? Mas é um produto que vai nos ajudar a fazer essa transição, entendeu? Então nós vamos estar alimentando, inundando o nosso ambiente com bactérias que já eram, digamos assim, teoricamente do ambiente, né? Vamos estar fazendo esse controle inundativo, mas sem impactos nas outras cadeias tróficas, né? E tudo isso vai catalisando, né? Outros processos vão se desenvolvendo e você vai tendo um controle, digamos assim, quase que natural. Muito bem. Bom, você disse, como você disse, né, o controle biológico é uma das ferramentas, mas certamente aí na sua propriedade você utiliza outras ferramentas que a gente pode citar aí a agricultura de precisão, as máquinas agrícolas fazendo um trabalho aí também de processo aí de manejo dessas coberturas, né, dessa palha. Como é que e quais são essas ferramentas que você tem utilizado aí? Então, são várias, né, Fred? Por exemplo, a P te ajuda, a agricultura de precisão, ela te ajuda a identificar zonas, o que você tem que fazer, zonas de alta, média e baixa, as zonas que você tem limite, que você realmente não vai conseguir evoluir muito em função do perfil de solo. Então, ela te ajuda a, digamos, fazer uma investigação um pouco mais clara do solo que você tem e, a partir daí, direcionar manejos específicos para cada zona. Então, é uma ferramenta importante, né? Não é a chave do processo, não vai te resolver a vida, mas ela, como ferramenta complementar, é muito importante. Outras questões são concernentes à fertilidade, né, Fred? A gente tem utilizado adubos menos solúveis, né? Então, você tira esses adubos solúveis e estamos utilizando fontes menos solúveis, mais orgânicas, né? Que estimulam a proteossíntese, né? Segundo a teoria da trofobiose do Francis Chabousseau. Mas nesse sentido também, tudo são complementos, são estratégias, né, visando toda essa construção de entendimento do sistema, né? Nada que a gente pensa ou toma como atitude ou pega uma ferramenta, tu não pensa ela de forma isolada, ela sempre está dentro de um contexto e ela vai desencadear dentro daquele contexto um benefício, né? Muito então bem. é mais nesse sentido de conjunto, né, Fred? Bom, e você já enviou algumas imagens para nós aqui, para que a gente possa depois exibir essas imagens junto aqui a essa entrevista. E uma que me chamou muito a atenção é que você tem uma máquina na frente do trator, né, um rolo faca, é isso? Já fazendo Isso. aí o manejo da palhada e você já vem plantando na sequência. É plantando já no verde, é isso? Isso. Esse é um modelo de rolo que foi copiado da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Eles têm desenvolvido alguns trabalhos nesse sentido. A gente meio que copiou assim, de uma forma bem rudimentar, né? Nada muito sofisticado. Mas a ideia é você fazer a operação simultânea, né? Então por ocasião do plantio, você faz a operação de rolagem já, né?
já dispõe aquelas plantas no sentido de plantio, você evita embuchamentos e aquele rolo estrangula aquelas plantas de cobertura, então já substitui o glifosato que você teoricamente usaria na dessecagem ou algum outro dessecante que você usaria, né? É uma ferramenta bem importante para quem quer manejar com altos volumes de biomassa, né? É imprescindível você ter ela adaptada no trator. Quanto ao plantio no verde, Fred, tem algumas implicações, né? Tem que ter muito cuidado com a cultura que vai suceder. Por exemplo, se você tem, vamos citar um exemplo, se você tem nesse teu mix de cobertura um centeio muito verde, né? E você vai entrar com soja na sequência, tu tens que cuidar, porque daqui a um pouco você vai ter um efeito sobre a soja, né? A tua soja pode dar uma travada no início em função desse efeito alelopático do centeio. Então, tu tens que meio que posicionar, digamos assim, sempre prestar muita atenção nas culturas que vão suceder, para você não ter, digamos, um efeito negativo, né? Mas a gente tem feito já há um bom tempo e não tem grandes problemas não, Fred. Está bem interessante. Muito bem. Ô, Rodrigo, você também é vice-presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha aí para essa região, né, de Santa Catarina, ou para todo o estado de Santa Catarina. Como é que você tem trabalhado no sentido de fomentar cada vez mais essa evolução do sistema para os agricultores, justamente dentro daquele índice que eu já tinha comentado contigo, de que apenas 15% de quem realmente faz plantio direto está operando dentro do sistema que o sistema exige? Como é que você tem trabalhado junto aos agricultores para que eles cada vez mais se adequem a essa necessidade? Então, sempre que a gente consegue participar de algum evento, ou mesmo em conversas informais, a gente tenta sempre expressar esse sentimento que a gente tem, né? De pensar o sistema, de pensar os processos, né? A importância de você ter as rotações bem definidas, né? O pessoal da Embrapa Soja de Londrina tem uns trabalhos de muito longo prazo, mostrando que sempre quando você tem a rotação, a rentabilidade aumenta muito, né? A gente tem que parar de enxergar só de um ano para o outro, né? Essa visão de curto prazo, geralmente, ela é simplista e equivocada. Então, nessas discussões, a gente tenta sempre atentar para esses fatores, né, Fred? Porque a gente sabe que o caminho é esse. Os processos, uma vez que começam a esplender no campo, você vai tendo toda uma dinâmica mais interessante, as suas plantas vão se tornando mais resilientes, a dependência de insumos diminui, né? Então, você tem essas externalidades negativas mitigadas. Eu acho assim... E outra, o produtor ele tem que se permitir, né? Eu acho que o Gleiciano, num outro momento, andou comentando alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele tem que virar um pouquinho a chave, né? Não precisa virar abruptamente, mas ele tem que pensar mais no sistema, no solo, né? Ficar, digamos, se desencantar um pouco com essa questão das máquinas. Eu acho que é importante toda essa indústria essa indústria evoluiu muito, tem ofertado um portfólio de produtos maravilhoso, mas eu acho que o fator agronômico ele vem antes, né? O fundamento agronômico ele vem antes. Vamos pensar no sistema, vamos pensar no solo, e a partir daí você vai fazendo as adequações, né? Que a tua região, digamos assim, cada região é uma região com uma certa particularidade, então você tem que ir se adequando àquelas realidades, tentando entender o ambiente, posicionando culturas que tenham, digamos, uma adaptabilidade local. Enfim, é pensar sistema, né, Fred? Fugir dessa caixinha do produto, dessa visão muito simplista, né? Essa que é a discussão. Muito bem. Então, nós já estamos encerrando essa entrevista aqui com o produtor rural e, nesse caso aqui da nossa entrevista, do professor Rodrigo Alessio, né, que deu uma verdadeira aula aqui para nós de como se encontra a evolução do sistema plantio direto na palha para que se busque a cobertura permanente. Ele trouxe aqui para nós a experiência de um produtor que cultiva no oeste de Santa Catarina. Como nós já dissemos no início dessa entrevista, já tivemos a informação, a experiência de produtores rurais lá da Bahia, do Paraná, de Minas Gerais, do Maranhão, e hoje, sem dúvida, uma grande conversa aqui, uma belíssima instrução aqui do Rodrigo, trazendo a sua experiência para nós. Rodrigo, eu agradeço a presença, mas eu queria uma consideração final sua. Qual que é o conselho, então, que você dá final aqui para os agricultores que estão buscando essa agricultura cada vez mais moderna? Então, é que pensem com carinho. O solo
o solo ele tem que ser enxergado com olhos assim mais sutis, tem mais sensibilidade para lidar com esses processos e a base da nossa vida ela está ali naquela epiderme da terra que é o solo, né? Então temos que estimular esses processos naturais. Quanto menos impacto a gente tiver, melhor, né? Óbvio que nós não vamos mitigar 100% os impactos, né? Porque a gente está explorando uma atividade em cima dessa epiderme, mas essa consciência a gente tem que ter, né, Fred? As mudanças estão ocorrendo. Eu acho que nosso país tem condições de fazer uma agricultura cada vez melhor, cada vez mais assentada em bases sustentáveis. Eu vejo isso com um potencial tropical maravilhoso. Nós temos assim amplitude, temos água, temos sol abundante. Então, Deus foi muito generoso com a gente, muito generoso. E pensando ao futuro, Fred, esses sistemas eles tendem a evoluir para sistemas integrados. O que eu quero dizer com isso? O componente arbóreo vai estar no ambiente de produção, o componente animal também vai estar interagindo, enriquecendo, dando complexidade, estimulando relações e dando mais sustentabilidade para esse planeta maravilhoso que nós temos habitado aí. Muito bem, eu aposto nisso também. Essa é a resposta do agricultor à nossa sociedade de que somos conservacionistas e estamos evoluindo para uma agricultura sustentável. Rodrigo, então, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar contigo. Um abraço ao irmão Diego, ao pai Carlos, aí, a toda a família Alessio, aí, que está realizando uma agricultura muito moderna e muito sustentável. Abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado. E para você que está aqui nos acompanhando no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco, tem mais informações.